A todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, a graça e a paz de nosso Deus e Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, presente também na vida de sua família. Bom, o vídeo de hoje, ele continua ainda o nosso estudo sobre o outro lado de Ellen White. Eu agradeço imensamente ao inscrito que pediu esse tema e também a minha amiga Tânia. Muito obrigado por disponibilizar o seu estudo para que eu pudesse colocar aqui no canal, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Um excelente estudo. Desejamos a todos um feliz dia. Você está no canal Em Busca da Verdade. Desejamos também que a graça e a paz do nosso Deus e Pai e também de seu Filho Jesus possa estar presente na sua vida e na vida de cada um que participa conosco deste canal. Aqui é a Tânia Morim com vocês para mais um vídeo, onde nós vamos dar sequência ao estudo que já iniciamos. Lembramos a todos que o objetivo claro deste canal não é destruir a sua fé em sua denominação religiosa, no seu pastor, no seu ancião, no seu presbítero, enfim, em qualquer uma pessoa que faça parte da sua liderança ou que traga a você a segurança da sua fé. Porém, é levar você a uma séria reflexão baseada simplesmente em fatos documentados, de maneira que você possa tirar suas próprias conclusões. Vamos então acrescentar mais algumas informações sobre a história do vegetarianismo no mundo. É claro que não é nossa intenção aqui nesse vídeo, nem nos nossos próximos estudos, trazer toda a história de forma detalhada de como ocorreu o vegetarianismo no mundo, pois não é esse o nosso foco. Porém, vamos acrescentar algumas informações, uma vez que, devido à manifestação de algumas pessoas querendo saber um pouco mais a respeito do assunto, sentimos a necessidade, então, de complementar algumas informações sobre este assunto. Aqueles que desejam saber mais sobre a história do vegetarianismo, nós também sugerimos que façam uma investigação na internet, pois há muitos materiais a respeito. Claro que, naturalmente, a boa parte dos materiais a respeito deste assunto encontram-se em inglês. Mas vamos lá. Na Idade Antiga, sabe-se que na cultura ocidental, e aqui é chamado cultura ocidental, o que era conhecido na época como região do Mediterrâneo. O vegetarianismo remonta o período da Grécia Antiga. O matemático Pitágoras, que viveu entre os anos 570 e 495 a.C., já defendia o vegetarianismo. E de acordo com documentos encontrados datados por volta do ano 530 a.C., a respeito de Pitágoras de Samos, este alegava o parentesco de todos os animais, com base esta para usar de benevolência humana para com as demais ou com as outras criaturas. Durante vários séculos, uma dieta sem carne era comumente chamada de dieta pitagórica, já que, como falamos, este defendia o vegetarianismo. Quando chegamos no século XIX, então surge o termo vegetarianismo ou vegetariano, que se torna popular, substituindo então o termo que era conhecido até então como dieta pitagórica. O filósofo Platão, que viveu entre os anos 428 e 348 a.C., ele descreveu uma dieta vegetariana como sendo divinamente ordenada. Aliás, de Platão em diante, muitos filósofos pagãos, tais como Epicuro, Plutarco e especialmente os chamados neoplatônicos, recomendaram uma dieta sem carne. Segundo se sabe por documentos encontrados da época, a ideia defendida do vegetarianismo por estes filósofos estava diretamente ligada à
condenação em relação a sacrifícios sangrentos que ocorriam nos cultos pagãos. Além de que isso estava também frequentemente associada à crença da reencarnação das almas e à busca de princípios de harmonia cósmica de acordo com os quais os seres humanos pudessem viver. Abro um parênteses aqui para comentar que é óbvio que era de conhecimento de Platão que também no meio judaico era utilizado o sacrifício de animais de acordo com a própria Palavra de Deus. Na verdade, havia uma crença na Idade Antiga de que uma pessoa, ao morrer, se a sua alma não tivesse um corpo para reencarnar, então poderia se reencarnar em um animal. Razão pela qual os filósofos como Pitágoras, Platão, Plutarco, etc., eram contra o sacrifício de animais e até defendiam um tratamento com benevolência aos animais. Em algumas regiões e culturas, este estilo de vida se materializou de tal forma em que os animais passaram a ser adorados como deuses, tal como nós podemos ver na Índia. Podemos ainda citar outros vegetarianos conhecidos ao longo das eras, como Leonardo da Vinci, que viveu entre os anos de 1452 e 1519 desta era, George Bernard Shaw, que viveu entre os anos 1712 e 1778, Léo Tolstói, que viveu entre 1828 e 1910, Mohandas Gandhi, que viveu entre 1869 e 1948, Franz Kafka, que viveu entre 1883 e 1924, etc. Existem muitos outros. O nosso ouvinte pode se sentir à vontade para estar fazendo uma investigação na internet. O movimento de temperança, que envolveu então o combate à embriaguez em primeiro lugar e acompanhado naturalmente com uma alimentação vegetariana, ela ganhou forma lá no final do século XVII. Ela se expandiu durante o século XVIII e se tornou bastante popular, principalmente no século XIX. Uma das razões estava associada à questão da advinda da Revolução Industrial, onde a necessidade de se ter trabalhadores sóbrios para operarem máquinas pesadas que foram desenvolvidas era de extrema importância. Trabalhadores alcoolizados, além de não produzirem o suficiente e adequadamente, causavam grandes acidentes. No final do século XVIII, mais precisamente em 1790, o médico Benjamin Rush, em suas pesquisas, concluiu que o consumo de álcool poderia levar a doenças que levam à falta de controle e, desta forma, recomendou a abstinência como uma única opção de tratamento. Sendo assim, Rush condenou as bebidas destiladas, que, além do vício concluído em sua pesquisa, Rush percebeu uma correlação direta entre doenças, mortes, suicídio e também crimes. No final do século XVIII, o Dr. Rush convocou então vários ministros de várias igrejas para atuarem através da pregação das mensagens de temperança. No entanto, as mensagens sobre abstinência do álcool foi amplamente ignorada pelos pregadores americanos até aproximadamente a década de 1820, quando então se levantou o reverendo Sylvester Graham, o Dr. William Alcott, a favor deste movimento, apoiando assim o reverendo William Metcalfe, que havia vindo da Inglaterra em 1817 e havia se estabelecido juntamente com seu grupo na região da Pensilvânia. É importante observar que já em 1737, durante o século XVIII, haviam ativistas de temperanças nativos americanos,
fazendo campanha contra o consumo de álcool. Um outro detalhe importante também é que em 1743, o reverendo John Wesley, fundador da então Igreja Metodista, já havia declarado o seguinte, que comprar, vender e consumir bebidas alcoólicas, a menos que absolutamente necessário, são males a serem evitados. Com o renascimento religioso protestante evangélico das décadas de 1820 e 1830, chamado então de Segundo Grande Despertar, os movimentos sociais começaram a almejar uma sociedade perfeita. Isso incluía principalmente a questão do abolicionismo e a temperança. O despertar trouxe consigo um otimismo sobre a reforma moral alcançada por meio de organizações voluntárias. Embora o movimento de temperança não fosse sectário em princípio, o movimento consistia principalmente de frequentadores de igrejas, ou seja, os conhecidos como cristãos. No final do século XVIII e início do século XIX, o movimento pró-saúde, ou movimento da temperança, como ficou conhecido, ganhou força não somente nos Estados Unidos, mas também na Inglaterra, na Irlanda, com o apoio do ministro da Igreja Presbiteriana John Edgar, na Nova Zelândia e também na Austrália. Para se ter uma ideia de como tais informações foram difundidas nos Estados Unidos, a American Temperance Union, que defendia a abstinência total de licores destilados e fermentados, no ano de 1835 ganhou 1,5 milhão de membros. Na Irlanda, por exemplo, o movimento católico de temperança começou em 1838, quando então o padre Theobald Matthew estabeleceu a Teetotal Abstinence Society. Haviam outras questões políticas envolvidas no movimento da temperança, do qual nós não iremos abordar, mas podemos citar como exemplo a informação de que em 1831 havia mais de 24 organizações de mulheres que se dedicavam ao movimento de temperança, já que isso representava uma luta para acabar com uma prática que afetava diretamente a qualidade de vida das mulheres. Muitas delas eram violentadas em suas casas por seus companheiros dominados pela bebedeira. Os filhos sofriam nas mãos de seus pais algozes. A violência doméstica era grande e isso alavancou o movimento feminista nos Estados Unidos como forma de libertação da opressão. Algumas das mulheres proeminentes, sendo que algumas delas passaram da condição de vítimas para líderes de movimentos tais como Amelia Bloomer, Elizabeth Cady Stanton, Susan Anthony, e além de lutarem por movimentos de temperança e libertação feminina da opressão, eram também abolicionistas, já que lutava contra toda forma de opressão e violência. O movimento da temperança não teve frente no Brasil por razões óbvias que podemos citar, tais como: primeiro, apesar de se ter produção de cana-de-açúcar, ela era totalmente voltada para a produção do açúcar a fim de abastecer o mercado europeu e não para alimentar as indústrias produtoras de álcool. Segundo, enquanto o movimento de temperança ganhava força nos Estados Unidos, Reino Unido, Nova Zelândia, Austrália, enfim, o Brasil colônia vivia um impasse político do qual levou a Dom Pedro I a proclamar a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. Terceiro, o mecanismo de trabalho ainda era muito escravo no Brasil, já que a libertação dos escravos ocorreu somente em 1888, ou seja, a Revolução Industrial demorou para chegar ao Brasil.
Quarto, as informações provenientes de fora do Brasil sobre as questões políticas, ou seja, os movimentos que se alavancavam nos Estados Unidos e em outros países, quer sejam vindas da Europa ou mesmo dos Estados Unidos, demoravam cerca de 2 a 3 meses ou até mais para chegar ao Brasil, já que vinham de navio. Quinto, o Brasil, na época, adotava um padrão social e comportamental francês, ou seja, todo o padrão brasileiro era com visão ao que ocorria na França. Os países que vivenciaram o movimento da temperança e, consequentemente, vegetarianismo foram os de língua inglesa, cujo o padrão e estilo de vida era a Inglaterra. Então, como havia padrões distintos, as informações desses locais para o Brasil não causaram impacto nem influência. Mas vamos em frente, pois no nosso último vídeo nós nos comprometemos em começar a comparar os escritos de autores proeminentes do princípio de saúde com os materiais de Ellen White. Em primeiro lugar, queremos mostrar algumas citações que foram feitas em livros durante o século XIX. O livro Nature's All Book, cuja edição que nós temos é a segunda, datada de 1835, sua autora sendo Asenath Nicholson. Na abertura deste livro, traz uma informação importante que nos chama bastante a atenção. Lemos o seguinte: lembre-se que no dia 13 de fevereiro de 1835, Asenath Nicholson, no referido distrito, depositou nesse escritório o título de um livro, cujo título está descrito nas seguintes palavras: Nature's All Book, ou, traduzindo, livro da própria natureza. Quem lê, entenda. O direito do qual ela reivindica como titular, em conformidade com uma lei do Congresso intitulada Uma Lei para Alterar as Várias Leis Respeitando os Direitos Autorais. Assinando embaixo, temos Fred Betts e se identificando como secretário do Distrito Sul de Nova York. Observe que, nesse caso, a autora fez o registro do seu livro, requerendo, então, o direito autoral sobre ele conforme legislação vigente na época. Não só ela, mas veremos como outros autores também procederam de igual modo. Logo nas primeiras páginas de seu livro, a autora faz uma citação de forma adequada para o padrão da época, utilizando as palavras de Sylvester Graham. Observe o que ela escreve. E aqui terminará a primeira lição, depois de citar as palavras do Sr. Graham, e que elas façam com que os ouvidos de todas as donas de casa formiguem, até que elas experimentalmente tenham provado estas palavras. Abre aspas. A mulher nunca é mais digna do que quando está fazendo um bom pão para o seu marido e seus filhos. Então ela está derramando saúde e contentamento em seu pequeno círculo e espalhando recompensas com uma mão liberal. Fecha aspas. Ainda na página 16 deste livro, a autora informa o seguinte: pimenta preta e vermelha, mostarda e tais tipos de tempero, juntamente com todos os molhos preparados, ou seja, o que a gente chama de especiarias, devem ser totalmente excluídos da mesa da cozinha. Vejamos o que Ellen White diz sobre este assunto. Escreve ela: nesta época de pressa, quanto menos estimulante for a comida, melhor. Os condimentos são prejudiciais em sua natureza. A mostarda, a pimenta, as especiarias, os picles e coisas semelhantes irritam o estômago e tornam o sangue febril e impuro. O estado de inflamação do estômago do bêbado é muitas vezes pintado para ilustrar os efeitos das bebidas alcoólicas. Condição semelhante de inflamação é produzida pelo uso de condimentos irritantes.
Dentro em pouco, a comida comum não satisfaz o apetite. O organismo sente a necessidade, forte desejo de alguma coisa mais estimulante. Encontramos isso em A Ciência do Bom Viver, na página 325. Este livro de Ellen White foi editado pela primeira vez em 1905. Ao compararmos os dois textos, podemos observar que a primeira autora escreveu o seu livro em 1835 e já era, na época, recomendado o não uso de condimentos, especiarias e temperos. Porém, somente em 1905, Ellen White escreveu se posicionando contra a utilização, então, de pimentas, mostardas, especiarias, etc. Realmente, nos idos da primeira metade do século XIX, surgiu entre os adeptos da temperança de que a utilização de condimentos, mesmo sendo eles naturais, como o caso da pimenta, mostarda, etc., eram prejudiciais à saúde. Ao fazermos uma rápida investigação sobre o assunto, descobrimos hoje em dia que tais informações não têm qualquer fundamentação científica. É fato que molhos prontos de salada, ketchup, maionese, condimentos industrializados realmente fazem mal, devido à adição de conservantes, glutamatos e elementos químicos misturados, e por isso não são recomendados por quaisquer nutricionistas. No entanto, na época em que tais textos foram escritos, não existiam estes produtos prontos, industrializados para serem adquiridos em supermercados, como nos dias de hoje. Os condimentos e temperos, naquela época, eram normalmente utilizados in natura. Ao se falar da mostarda, por exemplo, produto utilizado há mais de 2000 anos atrás, a ciência comprova hoje que a mostarda tem propriedades medicinais, inclusive sendo anticancerígeno. Ela é rica em minerais essenciais para o funcionamento do nosso organismo. O que a ciência comprova e fala é o que é dito a respeito de qualquer alimento. Tudo em excesso faz mal. Da mesma forma, a mostarda deve ser consumida em doses de 1 a 2 colheres de chá, devido ser hoje em dia industrializada e principalmente pela quantidade de sódio presente. Nós não vamos comentar a respeito da pimenta. Deixamos ao nosso ouvinte investigar sobre a questão da pimenta, pois estas também apresentam grandes benefícios à saúde, sendo recomendadas por autoridades de saúde. Agora, observe. No texto em que Ellen White escreveu, ela afirma que o uso de condimentos promove febre no sangue. É sério isso? Olha, eu não sou médica, mas que eu saiba, febre no sangue é a mesma coisa que febre hemorrágica. E isso é promovido pela presença de um vírus dentro do organismo e não pelo uso de pimenta ou mostarda. Totalmente absurda a afirmação desta senhora. Além disso, para completar a informação, ela termina dizendo que esses condimentos são estimulantes e, consequentemente, vicia. Apesar dela não ter usado a palavra vício, mas ela deixou claro escrito isso nas entrelinhas, tanto que comparou o uso de condimentos com o uso de álcool. Isso não tem o menor cabimento e muito menos base científica. Nossa argumentação sobre o assunto, primeiro, é mostrar que não havia qualquer evidência científica para as crendices que existiam na época em que esses textos foram escritos. Segundo, em relação à autora Asenath Nicholson, a mesma nunca reivindicou para si qualquer titulação devido sua escrita ou crença. No entanto, o mesmo não se pode falar a respeito de Ellen White, que afirmou receber diretamente do trono de Deus todas as informações por ela divulgada e escrita.
Veja o que ela mesmo escreveu no livro Testemunho para a Igreja, volume 5, capítulo 5, nas páginas 67 e 68. Leio para vocês. Nestas cartas que escrevo, nos testemunhos que presto, apresento a vocês o que o Senhor me apresentou. Eu não escrevo um artigo no jornal expressando apenas minhas próprias ideias. Eles são o que Deus abriu diante de mim em visão, os preciosos raios de luz brilhando do trono. Como podemos ver claramente, ela diz com todas as letras que tudo o que ela escreveu veio do trono de Deus. Ou seja, nada do que foi escrito por ela foi de suas ideias, mas aquilo que o Senhor teria revelado a ela em visão. Isso foi o que ela deixou muito claro nesse texto. Por fim, um último detalhe é que o assunto de não se recomendar o uso de condimentos, molhos e temperos já ocorria há pelo menos 70 anos antes de Ellen White escrever. Você observou isso? Vamos continuar. No livro de Asenath Nicholson, nas páginas 30 e 31 do livro, nós observamos uma nota de rodapé feita pela autora, onde ela faz menção das crenças de Sylvester Graham, bem como do médico Dr. Belmont. E é muito interessante observar estas informações. Observamos que no texto do livro a autora fala sobre o consumo de peixe fresco, onde lemos que peixe fresco, não pode haver tantas objeções ao peixe fresco que é tirado da água corrente e não comido imediatamente como a carne. Não é tão emocionante, mas o peixe salgado, que é oleoso, não é apenas indigesto, mas disse que afeta os olhos fracos por afetar os nervos. Olha a crendice que existia na época em relação ao consumo de peixe do mar. É muito interessante isso. Ela fala que a carne é indigesta e que vai afetar os olhos e nervos. Bom, sabemos que Deus deixou de uma forma bem clara no livro de Levíticos quais são as carnes limpas que podem ser consumidas, tanto carnes de água doce como de água salgada. Talvez a autora esteja se referindo ao consumo de carne imunda e por isso promoveria tais problemas como ela descreveu. Mas como não há maiores informações, nós não podemos tirar quaisquer conclusões. Vamos para a nota de rodapé, que é o nosso interesse aqui. Lemos o seguinte na nota: é melhor beber pouco durante a refeição, etc. A razão pela qual o Sr. Graham provavelmente atribuiria para isso é de que os fluidos não digerem, mas saem do estômago logo após serem recebidos e impróprios para o alimento ingerido para ser atuado pelo suco gástrico. Ou seja, a autora aqui está explicando que o suco gástrico age tão prontamente quanto poderia se o fluido ou líquido não tivesse entrado no estômago, junto com o alimento, junto com a refeição. Ela continua dizendo ainda o seguinte: as experiências do Dr. Belmont são uma boa ilustração deste princípio. Ele diz que é uma conclusão errônea que o alimento deve permanecer no estômago 1 hora antes que o trabalho da digestão comece. O suco gástrico está pronto para começar o seu trabalho de digestão logo após a primeira porção ser ingerida. Beber, então, para dizer o mínimo, não pode facilitar o trabalho de digestão. A água é inerte e, sendo misturada com o alimento, deve retardar a ação do suco gástrico. Veja que aqui ela está escrevendo, ela fez menção de que estas informações vêm do Dr. Belmont. Então, naquela época, já era conhecido que não se deveria ingerir líquido junto com o alimento
porque ele promove retardamento na digestão e atrapalha a digestão, visto que vai se misturar com o suco gástrico. Além disso, o suco gástrico ele passa a agir imediatamente em cima do alimento quando ingerido no estômago. Quero fazer uma observação ainda que o Dr. Joseph Belmont era um médico inglês e metodista que viveu entre os anos de 1794 e 1855. Mas e o que Ellen White fala sobre este assunto? Vamos ver? Diz ela: muitos erram em beber água fria às refeições. O alimento não deve ser misturado com água. Tomadas as refeições, a água reduz o fluxo de saliva e quanto mais fria a água, maior o dano causado ao estômago. Limonada ou águas geladas tomadas as refeições retardarão a digestão até que o organismo tenha provido suficiente calor ao estômago, habilitando-o a retomar o seu trabalho. Mastigar devagar, permitindo que a saliva se misture com o alimento. Quanto mais líquido se coloca no estômago às refeições, mais difícil se torna a digestão do alimento, pois o líquido precisa ser absorvido primeiro. Isso encontramos em Christian Temperance and Bible Hygiene, na página 51. Também encontramos isso em Conselhos sobre o Regime Alimentar, na página 106. Pode-se observar aqui mais uma vez que Ellen White está atrasada sobre a informação em relação à ingestão de bebida junto com as refeições em pelo menos 50 anos. Somente nesses dois exemplos, observa-se que o assunto já era tratado quando Ellen White era apenas uma garotinha de cerca de 6, 7 anos. Tais informações já eram conhecidas da medicina. Interessante ainda observar é que a senhora Ausenat escreveu um capítulo nesse mesmo livro denominado An Appeal to Mothers, ou seja, um apelo às mães. Curiosamente, Ellen White escreveu um pequeno livreto chamado An Appeal to Mothers, ou um apelo às mães. Naturalmente, o assunto tratado pelas duas autoras são diferentes. Em relação a este livreto escrito por Ellen White, nós vamos tratar do conteúdo em uma próxima oportunidade. O Dr. William Alcott foi um prolífico autor, tendo escrito sobre vários assuntos, além de assuntos ligados à medicina, já que ele era médico. Sabe-se que o Dr. Alcott condenou os consumos de álcool, café, chá preto, temperos e carnes, e em relação ao uso de condimentos, ele se opôs alegando que eram substâncias estimulantes. Ele rejeitou também o uso de gengibre, erva doce, cardamomo, masses, noz moscada e coentro. Ele também acreditava que o alho, rábano, o melaço e molhos eram drogas repugnantes e indecentes. No seu livro intitulado Tea and Coffee, que traduzindo quer dizer chá e café, publicado no ano de 1839, ele faz todo um trabalho de pesquisa, contemplando desde a história do surgimento do chá e do café, dos costumes em relação ao consumo, até mesmo uma análise medicinal em relação aos mesmos. Além disso, em sua análise, ele traz as falas dos principais médicos, cientistas e estudiosos sobre o assunto da época. O livro é dividido em duas partes, sendo que na primeira parte ele trata sobre o assunto do chá, e quando falamos chá, se fala o chá preto, em seus capítulos, e na segunda parte o assunto é só sobre a questão café. Falando sobre o chá, na página 20 do livro, ele diz o seguinte: mas, na linguagem médica, um estímulo ou estimulante é o que tem o poder de elevar o sistema vivo acima do padrão de saúde. Tais são o ópio, cânfora, amônia,
álcool e licores fermentados, o vinho, o café, o chá, etc. Dissemos que o chá não é apenas excitante em seus primeiros efeitos, mas que o seu uso é rapidamente seguido de uma depressão vital nervosa, logo que os primeiros efeitos, os sentimentos de excitação terminam. Na imagem, estamos mostrando as citações de outros trabalhos que foram mencionados neste livro pelo então autor. Ele não só cita a informação, como as devidas fontes, ou seja, os seus autores. Mostramos isso igualmente nos livros de Asenat Nicholson. Ambos os autores fazem as devidas citações dos trabalhos. Veja, isso nos idos da década de 1830. Questionamos então, como é que os defensores de Ellen White ainda têm a coragem de defender os seus plágios, alegando que fazer citações naquela época não era uma prática comum? Mostraremos ainda outros livros da época de que não só os autores fizeram os seus registros autorais, bem como também fizeram a devida citação dos textos, mencionando os autores dos textos. Na citação que ele faz na página 47 do livro, estamos falando do Dr. Alcott, ele faz uma citação sobre o livro do Dr. Sylvester Graham, onde ele menciona o livro Lectures on the Science of Human Life, de Sylvester Graham, e ele cita também outras fontes. Desta forma, temos o Dr. Alcott fazendo uma citação direta de um trabalho de Sylvester Graham, que por sua vez fez citações indiretas. Porém, em ambos os casos, tanto Dr. Alcott quanto Sylvester Graham, ambos mencionam as informações, fazendo a devida citação, mencionando os seus devidos autores. Neste caso aqui em particular, nós temos o que nós chamamos de citação de citação. Naturalmente, o livro do Dr. Alcott trata também dos malefícios sobre o uso do chá preto e do café, mostrando que os seus efeitos são tão nocivos quanto o uso de bebidas alcoólicas, tabaco ou drogas tipo ópio. O Dr. Alcott, nesse trabalho, realizou uma extensa pesquisa sobre os diversos trabalhos de médicos publicados ao redor do mundo, onde tais médicos se posicionaram contra o uso de chá e café, mostrando seus efeitos nocivos e comparando-os ao uso de álcool, ópio e outras drogas. Naturalmente, este livro do Dr. Alcott é um documento com 174 páginas, somente tratando sobre o assunto chá preto e café, trazendo muitas informações que seriam impossíveis nós abordarmos no vídeo, e nem é esse o nosso foco. Veja o que o Dr. Alcott escreveu na página 81 de seu livro. Que o chá, como outros narcóticos, quando tomado em pequenas doses, anima e por algum tempo acalma aquela irritabilidade nervosa que talvez fosse causada pelo próprio chá, pelo menos em grande medida. Somente aqueles que experimentaram o desgaste do que muitas vezes é chamado de nervosismo podem apreciar o valor de até mesmo um alívio temporário. Neste livro, o Dr. Alcott, ele escreve e mostra o trabalho científico de vários médicos renomados da sua época, como já dissemos, lembrando que este livro foi escrito em 1839, com o objetivo de mostrar os malefícios do uso do chá preto, do café, e ele acaba comentando também sobre álcool, e em relação aos narcóticos, o mais comum em sua época era o ópio. E foi somente em 1890, que Ellen White publicou o livro Christian Temperance and Bible Hygiene, ou seja, 50 anos após a publicação do livro do Dr. Alcott, que já trazia em seu trabalho informações de publicação de outros autores, outros médicos cientistas que anteriormente já haviam se manifestado sobre o assunto. E daí encontramos Ellen White dizendo, 50 anos mais tarde, chá, café e fumo, bem como as bebidas alcoólicas, são graus diferentes na escala dos estimulantes artificiais. O efeito do chá e do café, segundo tem sido mostrado até aqui, tende para a mesma direção do vinho e da cidra, do licor,
e do fumo. O café é uma satisfação nociva. Estimula temporariamente o cérebro a uma ação desnecessária, mas o efeito posterior é a exaustão, prostração, paralisia das faculdades mentais, morais e física. Encontramos isso em Christian Temperance and the Bible Hygiene, na página 34, publicado em 1890. Também em Conselhos sobre Regime Alimentar, na página 421. Ainda o Dr. Alcott, em seu outro livro denominado The Young Mother, onde ele escreve diversas orientações às mães sobre os cuidados para com as suas crianças, os seus filhos, dando orientações que vão desde a higiene, vestuário, saúde, alimentação, exercícios físicos, etc. Ele escreve o seguinte nas páginas 197 e 198, a respeito das especiarias. Como elas geralmente são chamadas como noz moscada, masses, pimenta, pimento, cubebes, cardamomo, bagas, dezimbro, gengibre, cálamo, cravo, canela, cominho, coentro, erva doce, salsa, endro, sálvia, manjerona, tomilho, poejo, lavanda, isopo, hortelã-pimenta, etc., são impróprios para o estômago humano, sobretudo na infância, exceto como remédio. Existem vários outros vegetais igualmente censuráveis como o último, embora não possam ser classificados sob o mesmo título. Tais são mostarda, rábano, cebola crua, alho, pepino e picles. Nenhum apetite que não tenha se acostumado a estas substâncias na primeira infância jamais as exigirá. Não que eles, às vezes, não sejam úteis para permitir que o estômago, em todas as idades, se livre de certas substâncias com as quais foi carregado de forma imprópria ou irracional. Este é, sem dúvida, o fato. Espíritos ardentes, que eram conhecidos como as bebidas alcoólicas da época, eles denominavam como espíritos ardentes. Fariam o mesmo. E é em vista de tal efeito, em geral, que os escritores médicos falaram em seu favor. Alguns estimulam o estômago a se livrar de uma carga de frutas verdes, outros de uma carga de alimentos gordurosos ou salgados, outros ainda de uma quantidade muito grande de comida que é naturalmente saudável. Mas em todos esses casos, eles devem ser considerados não como alimentos, mas como remédios. E devemos chamá-los pelo nome correto. E se retermos a causa da doença, não haverá necessidade de remédios, disse o Dr. Alcott. Agora, mas o que o Ellen White falou sobre este assunto? Vamos ver. Diz ela: os condimentos são prejudiciais em sua natureza. A mostarda, a pimenta, as especiarias, os picles e coisas semelhantes irritam o estômago e tornam o sangue febril e impuro. Já fizemos o comentário sobre a questão do sangue febril, mas veja que ela escreve isso no livro traduzido como A Ciência do Bom Viver. Também diz ela: a condição inflamada do estômago do bêbado é muitas vezes retratada como a ilustração do efeito de bebidas alcoólicas. Uma condição similarmente inflamada é produzido pelo uso de condimentos irritantes. Logo, a comida comum não satisfaz o apetite. O sistema sente uma necessidade, um anseio por algo mais estimulante. Alguns entregam-se tanto ao seu gosto que, a menos que tenham o próprio alimento que ele exige, não encontram prazer em comer. Se os condimentos e alimentos condimentados são colocados diante deles, eles fazem o estômago funcionar aplicando este chicote de fogo, pois foi tratado de tal maneira que não aceitará alimentos não estimulantes. As especiarias, a princípio, irritam o revestimento macio do estômago, mas, finalmente, destrói a sensibilidade natural desta membrana delicada. O sangue torna-se febril, as propensões animais são despertadas, enquanto as faculdades morais e intelectuais são enfraquecidas e se tornam servos das paixões mais baixas. Gente, é
simplesmente absurdo o que nós acabamos de ler aqui. Primeiro, ela falando, já havíamos feito um comentário, mas novamente vamos comentar, ela falando que as especiarias vão irritar o revestimento do estômago, que esse revestimento é macio. O ácido com o qual o estômago digere é um ácido muito forte, portanto, jamais as membranas do estômago podem ser macia, mas elas têm que ser altamente resistentes para suportar o suco gástrico, que é extremamente ácido, senão a digestão não consegue ocorrer. Além disso, já fizemos o comentário, não vamos comentar mais sobre o fato dela colocar aqui que o sangue se torna febril, mas dizer que propensões animais são despertadas no ser humano, que o ser humano perde as suas faculdades morais e intelectuais, isso é algo simplesmente absurdo. Não existe o menor apoio científico para tal afirmação. E ainda mais, veja o que ela fala, que se você comer uma comida condimentada, gente, você vai se tornar servo das paixões mais baixas. Ou seja, ela está dizendo que isso vai estimular paixões ou sentimentos sexuais na pessoa. Veja que coisa simplesmente absurda. Como é que pode ter gente ainda dizendo que esta senhora recebeu tal informação revelado do trono da graça do nosso Deus? Como é que Deus iria revelar ao que se diz uma profeta algo tão absurdo e tão inverídico? É para se pensar realmente. O Dr. Alcott, em seu livro ainda, The Young Mother, na página 202, ele diz o seguinte: tem sido dito algumas vezes que há apenas um tipo de bebida no mundo, isso é, água. Isso é estritamente, ou melhor, fisiologicamente verdadeiro, pois muito embora muitas misturas sejam chamadas de bebidas, é apenas a água que elas contêm que responde a qualquer um dos propósitos legítimos para os quais a bebida foi destinada pelo Criador. Vejamos o que Ellen White diz. Na saúde e na doença, a água pura é uma das mais excelentes bênçãos do céu. Foi a bebida provida por Deus para saciar a sede de homens e animais. Bebida abundantemente, ela ajuda a suprir as necessidades do organismo e a natureza em resistir à doença. Ciência do Bom Viver, página 237. Nunca tomeis chá, café, cerveja, vinho ou qualquer bebida alcoólica, diz ela. Água, eis o melhor líquido possível para limpar os tecidos. Publicado na Review the Herald, de 29 de julho de 1884. No livro ainda Vegetable Diet, Medical Man, do Dr. William Alcott, publicado em 1838, há uma série de testemunhos de pessoas que, ao mudarem suas alimentações, abandonando condimentos, bebidas alcoólicas, chá preto, café, tabaco e adotando uma dieta alimentar saudável, sendo que muitas delas se tornaram vegetarianas, eles relataram uma melhora em sua saúde. Este livro, o Dr. Alcott, ele faz uma seleção de testemunhos mostrando o que aconteceu com estas pessoas. Todos os relatos são de pessoas que estavam sofrendo de alguma doença. Observe que isso foi publicado em 1838. Um exemplo disso nós podemos observar na página 46 e 47, onde está registrado na carta encaminhada ao médico a melhora obtida por uma pessoa por mudar a sua alimentação. Já na página 130 do mesmo livro, há um relato de um outro médico que se curou de uma doença que ele tinha, ou seja, a gota, com o uso de uma alimentação vegetariana. O texto relata que este médico, ele na época, quando escreveu a carta, estava com 73 anos, continuava trabalhando, ou seja, praticando a medicina, e ainda caminhava todos os dias cerca de 6 milhas, ou seja, 10 quilômetros, para ir e voltar do seu trabalho, já que ele ia e voltava a pé. Nesta imagem, é possível também observar as citações realizadas pelo Dr. Alcott em relação ao professor Dr. Lawrence, dando inclusive um pequeno currículo deste médico cientista, e após a este currículo vem então a citação do cientista. Ou seja, as citações, além de ser regulamentada pelos órgãos oficiais americanos, de ser moralmente correto, era algo
comum, já que em todos os livros que nós apresentamos até agora, todos apresentam as devidas citações de forma correta do padrão da época, mostrando o texto e o autor. O interessante é observar que em seu livro, esse mesmo livro, porém com a edição revisada de 1851, algumas informações diferenciadas foram acrescentadas pelo Dr. Alcott. E aí ele faz a menção aqui dos autores, Drs. Colles e Dr. Shell, ambos médicos, ambos vegetarianos. O Dr. Colles, por exemplo, ele era um adventista millerita, ele foi o autor preferido do qual Ellen White copiou o trabalho sem dar o devido crédito, ou melhor dizendo, ela plagiou literalmente o trabalho do Dr. Colles. Mostraremos isso no próximo vídeo. Diante desses documentos que aqui apresentamos, fica evidente que a prática da alimentação saudável, a dieta vegetariana, era algo bastante divulgado já na década de 1830. Temos visto muitos defenderem Ellen White, alegando que ela era uma mulher à frente no seu tempo, dizendo que ela em sua época escreveu coisas que a ciência comprova hoje em relação à alimentação saudável. No entanto, o que nós vimos é que a ciência do século XIX muito já comprovava do assunto que foi publicado, muitos anos antes de Ellen White começar a escrever ou ter a sua suposta visão de saúde. Também é fato que muitas das coisas que ela escreveu a respeito de condimentos, por exemplo, que eram crenças comuns da época e não havia base científica, hoje a ciência mostra exatamente o contrário, como nós mostramos. Então, diante destas informações que nós apresentamos aqui, nós fazemos o seguinte questionamento: foi realmente Ellen White uma mulher à frente no seu tempo? Ou ela estaria muito atrasada? Tipo assim, uns 50 anos. Não vamos ser hipócritas. Vamos responder a esse questionamento, mas vamos ser honestos e verdadeiros ao responder isso. Os materiais que nós apresentamos são da década de 1830. Ellen White diz que teve sua primeira visão ou a sua grande visão de saúde no ano de 1863. São muitos anos depois, 15, 20 anos depois, sendo que sobre essa questão de alimentação e saúde, ela era menina e isso já era pregado nos púlpitos das igrejas. Novamente questionamos, para que Deus daria uma visão, uma revelação sobre um assunto de saúde que já era de conhecimento público por muitos anos, tal qual Ellen White alegra ter tido visões e mais? Por que Deus iria revelar a Ellen White informações que são comprovadamente falsas hoje em dia, como o uso de canela, de cravo e pimenta, mostarda, etc., que ela alegou ser prejudiciais à saúde e que hoje médicos nutricionistas mostram que fazem muito bem à saúde a utilização desses alimentos? Deus teria feito uma revelação mentirosa para Ellen White? Em nosso próximo vídeo, continuaremos a mostrar mais informações sobre os livros médicos e autores que se levantaram durante um movimento de temperança ocorrido nos Estados Unidos, onde nós vamos comparar as informações e falas destas pessoas que se levantaram como líderes do movimento, muitos deles sendo médicos, e vamos comparar com a fala de Ellen White. Portanto, não percam o nosso próximo vídeo. Se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu like, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho de notificações e não esqueça de compartilhar estas informações com o maior número de pessoas possíveis. Um grande abraço, fique com Deus. Que esse estudo possa ter te ensinado o outro lado que muitas pessoas não sabem, não compreendem. Lembrando que eu não tenho nada contra a senhora White, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Um ósculo santo.